último episódio eu falei sobre a demissão de Paul Heyman após o December to Dismember, o desastroso e desgraçado pay-per-view. Com os números em queda livre, Vince McMahon procurava culpados e buscava justificativas para entender como o cenário positivo das suas principais brands não se espelhava na ECW. No episódio de hoje eu vou falar um pouco sobre a direção da brand nos primeiros passos após a saída do Paul Heyman e muito mais, que você confere a partir de agora no mais novo episódio da série A História da ECW. A saída de Paul Heyman foi tratada com certa indiferença internamente. O sentimento geral nos bastidores é que, dadas as circunstâncias, isso era o que poderia acontecer de melhor para a empresa e para o próprio Heyman. Como eu disse, o David Lagana acabou assumindo interinamente o comando da equipe criativa do show e os planos de Vince McMahon começaram a ser tocados por alguém que concordava um pouco mais com ele. Mais do que nunca, a ECW seria um território de desenvolvimento de luxo. O que hoje é feito com o NXT era a ideia do Vince McMahon para a terceira brand, tirando o fato, é claro, de contar com a série de lutadores independentes. Basicamente, a brand contava com os rejeitados das outras brands e alguns talentos prontos ou quase prontos ali da OVW. Um exemplo claro disso é que a ECW enfrentava uma séria crise de plantel entre os heels. Quando Paul Heyman estava lá, existia uma atenção especial para uma separação da M&M. O Joey Mercury seria utilizado por ele entre os top heels, dando um apoio aos testes e hardcore hollies da vida. Mas quando David Lagana assumiu, ele deixou passar e o Mercury foi fazer papel de apoio no SmackDown. Ao invés disso, ele ouviu o Arn Anderson e o Fit Finlay, e o Snitsky, rejeitado do Raw, foi escolhido para fazer uma espécie de Kane desmascarado e heel da ECW. Raspar a cabeça dele e tudo. A situação era tão complicada que qualquer nome era especulado para ser um desafiante minimamente crível para o Bob Lashley. Falou-se até em Chris Masters. Só que a situação dele era mais ou menos a seguinte: aos 24 anos e com um belo look, ele realmente impressionava até o momento que ele entrava no ringue. Depois disso ele não conseguia mais correr e nem fazer nada que fosse muito benéfico. Imagine juntar isso com a inexperiência do Bob Lashley. Afinal de contas, tudo que fosse pensado para a brand deveria ter como linha de pensamento de que a ECW era um veículo que levaria o Bob Lashley rumo ao estrelato. Era necessário bucá-lo de uma maneira crível para quando fosse necessário movê-lo para um horizonte maior, ele ser aceito pelo público como material de World Title. O maior problema disso tudo é que a própria forma de bucar não ajudava muito. Quando eles começaram a traçar os planos para o WrestleMania que se aproximava, a principal ideia era fazer Bob Lashley vs The Great Khali pelo ECW Title. Com as constantes aparições do Khali na ECW, era um caminho até que natural. Essa ideia permaneceu até o Triple H se machucar no começo de 2017 e obrigar o Khali a ser movido para o Raw. Massive monster. Unbelievable for size this one. Enquanto isso, a equipe criativa traçava os planos de Lashley para o Royal Rumble, trabalhando com o Test e o Rob Van Dam. Falou-se em fazer essa freeway match, mas acabaram queimando esse cartucho no show semanal. Uma luta terrível, terrível. Eles escolheram Lashley vs Test, uma luta que foi realizada no show semanal também, com o Lashley vencendo para ganhar momento, e no pay-per-view ela acabou bizarramente em count-out. Foi um mês muito complicado para a ECW como um todo. Só pra você ter uma ideia, na Royal Rumble Match apenas uma eliminação foi creditada para um lutador da ECW, que foi o Rob Van Dam eliminando o Chris Masters. Nenhum lutador da brand ficou entre os 8 últimos participantes do combate, o que já mostra a moral que eles estavam internamente. Durante certas gravações em janeiro, Vince McMahon ficou revoltado com o show da ECW e estava gritando nos bastidores que nenhuma pessoa da ECW sabia como trabalhar. E o pior é que a impressão que passavam era exatamente essa. Não fosse o contrato de TV da ECW naquele momento, era possível que a tomada tivesse sido puxada. Assistir a ECW era como assistir o Feitiço do Tempo e viver em todos os shows exatamente a mesma coisa. Vince teve uma reunião com David Lagana para ele dar a versão dele sobre os motivos do show ser tão ruim. O Lagana então pediu para ele mandar o Dusty Rhodes como um consultor criativo e o Vince concordou, o que de certa forma fazia sentido, já que o Dusty tinha sido responsável por salvar o SmackDown naquela época. Um dos motivos na visão do Vince para o show ser tão ruim era a falta de comédia. Cópia não comédia. Então ele se reuniu com os produtores e determinou que o Brad Armstrong fosse colocado
na mesa de comentaristas para dar umas cutucadas no Taz, já que rumores apontavam que ele estava de saída da empresa. A dinâmica não durou muito e o Taz acabou não saindo, pelo menos não naquela época. Só que isso mostrava a visão corporativa de como as coisas deveriam funcionar. As decisões corporativas não estavam muito alinhadas com o CM Punk, que acabou tendo a sequência de vitórias individuais encerrada em um dos primeiros shows de 2007. Como eu já falei anteriormente, o Punk adquiriu o Heat porque descobriu que o Big Show estava disposto a perder por submissão para ele na Chamber Match e por descobrir que essa ideia não foi acatada pelos agentes. Mas não era só isso. Muitos diziam que o grande push que o Heyman destinou para ele acabou subindo para a cabeça. O Punk discutiu com o Arn Anderson quando o Arn levantou o ponto de que ele não fazia combates, mas simulava combates. O Punk disse que devia estar fazendo alguma coisa certa, já que o público estava gostando. Foi uma sacada boa num momento muito errado. A visão interna é que ele não era digno de tais reações porque ele nunca tinha se provado dentro da empresa como uma grande estrela. Falava-se que nenhum lutador gostava da atitude do CM Punk. Houve até um problema no Iraque, onde o Punk estava exagerando um pouco na pegação com a Maria, sendo que a empresa queria que todas as mulheres que viajaram para lá parecessem solteiras / disponíveis. Isso é muito errado em muitas instâncias. Outro problema foi um incidente nos vestiários durante um certo house show em que ele foi vaiado pelo público. Nem todos os públicos realmente gostavam dele, mas ele ficou extremamente revoltado nos bastidores com a reação popular para ele naquela noite. O sentimento padrão naquele momento era que o David Lagana viu o CM Punk como um talento de midcard e ele seria tratado exatamente dessa forma. O começo de 2017 teve alguns momentos interessantes, demissões de talentos pouco importantes, a estreia da Wrestling Society X e a interessante contratação de Marcus Corvon, o Monty Brown da TNA, que era visto como uma face nova e um possível heel para salvar o lado heel da ECW. Mas enquanto chegava um talento da TNA, temia-se que nomes como o CM Punk e o Rob Van Dam fossem parar na TNA. O CM Punk pelos motivos que eu já citei e o Rob Van Dam porque o contrato dele estava para se vencer no verão americano. E todos os indicativos apontavam que ele não tinha interesse nenhum em renovar. Ele era um lutador que não gozava de tanto prestígio sem o seu principal advogado na empresa. E ficou muito claro que havia algo errado quando se iniciou uma história entre os ECW Originals e a New Breed da ECW e ele não estava fazendo parte dos grupos dos originais, ainda que estivesse sem direção no plantel. Vince McMahon abriu o coração nas gravações de 30 de janeiro e descascou os ECW Originals, dizendo que ia mudar a ECW de uma vez por todas. And I had a chance to meet some of those ECW Originals early tonight, and quite frankly, I think they suck. Matter of fact, anything about the original ECW sucks. And for all you people who like the original ECW, you suck. Tudo bem que ele falou dentro do personagem, mas tudo que ele disse não era muito diferente daquilo que ele pensava. A nova geração da ECW teria nomes como Elijah Burke, Balls Mahoney, Sabu, Tommy Dreamer e Sandman apareceram e destruíram Elijah, iniciando a rivalidade propriamente dita. A gente vai continuar falando sobre isso no próximo episódio da série A História da ECW. É isso aí, pessoal, fim de papo no episódio de número 61. Vamos continuar traçando essa rota rumo ao WrestleMania com esses momentos absolutamente estranhos, podemos dizer assim. É importante que você se inscreva no canal, deixe o seu like aí nos vídeos e, se for possível, se torne membro aqui do Rádio de Pilha Driver. Planos baratos a partir de R$2 por mês para você ter acesso antecipado à série A História da WCW, acesso antecipado a conteúdo, acesso ao grupo do Telegram. Você conhece os planos aí e escolhe o que for melhor para você, beleza? Semana que vem a gente tá de volta com mais um episódio. Vamos se inscrever, galera. Tá faltando pouco para a marca de 3.500 inscritos aqui no canal. Ajuda nós aí, beleza? Tchau, tchau, galera! Fui!